Bom dia, mulheres, graça e paz. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos iniciar mais uma devocional, mais uma jornada. Tenho certeza que não será diferente como as demais. O Senhor, Ele tem uma palavra para o meu coração, tem uma palavra para o teu, uma palavra de ânimo, uma palavra, né, de alinhamento, uma palavra de avivamento, né, para as nossas vidas. O Senhor, Ele colocou no nosso coração, no meu e da pastora Karina, esse tema, levanta e anda. Saímos aí, né, da jornada de a mesa que acelera um destino, as mesas que aceleram um destino, e agora vamos iniciar essa nova jornada. Então, se você precisa, em alguma área da tua vida, realmente ter esse avivamento, ter esse despertamento, né? Porque quando fala-se de levantar, é um despertar, né? O Senhor, nessa jornada, Ele vai nos trazer mais fé, né? Vamos ter mais confiança. E com certeza, como foi com esse homem, também será conosco. Ele vai colocar também pessoas em nosso caminho para nos ajudar, né? Porque sempre tem uma mão estendida. Às vezes nós não conseguimos pelo momento, né? Às vezes o momento ele é um momento tão de frustração, de medo, de decepção, que nós não conseguimos enxergar essa mão estendida. Porque a mão estendida, ela pode ter vários significados, né? Ela pode ter a própria atitude, como também alguém que está do teu lado, um amigo, o seu esposo, alguém da tua família, teu pastor, alguém do teu ministério, que vem sempre com aquela palavra, sabe? Aquela palavra que traz um ânimo para a tua vida, uma palavra que traz uma motivação, que traz esse despertamento, trazendo mais confiança para você ter esse posicionamento de se levantar. Porque se levantar é um posicionamento, nós precisamos se posicionar para poder ter essa atitude. Então, tenho certeza que essa jornada vai ser uma jornada profunda, onde o Senhor ele vai sim nos levantar para chegarmos no destino que Ele tem para mim e para você. Amém, amadas? Que nessa manhã, você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui conosco nesta live e sabemos que juntas somos mais fortes. A pastora Karina, ela já está aqui na live, porém, não sei se ela vai conseguir falar agora, porque ela tinha médica agora pela manhã, mas vamos fazer um período de oração, né? Um período de oração, e eu tenho certeza que o Senhor ele vai falar conosco. E eu gostaria de convidar a Dayana, que está aqui, né? Aqui no na nossa devocional nesta manhã, para fazer a sua oração. Amém, amada? Gostaria que você fizesse a sua oração em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por mais essa manhã que o Senhor nos deu, Pai. Mais um dia, Senhor, que levantamos, Pai, com saúde. Mais um dia, Senhor, que o Senhor nos deu, Pai, para te agradecer, Pai. Agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agradecer, Senhor, porque temos o pão na nossa mesa. Agradecer, Senhor, pelo teto que temos, Pai. Agradecer pela nossa família, agradecer, Senhor, por mais essa noite que tivemos, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, Pai. O Senhor tem cuidado de nós até aqui, Senhor. Agradeço ao Senhor por mais essa manhã, por mais esse dia, por mais esse momento, Senhor, que estamos aqui reunidas, Pai, em Teu nome, Pai, para aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, obrigada por esse ministério, por esse grupo, por cada mulher que aqui está, Senhor. Eu peço ao Senhor, Pai, que vá incomodando as meninas que ainda não entraram para estar entrando, Senhor. E que o Senhor comece, Senhor, a falar nos nossos corações, Pai, eu te peço. Senhor,
Obrigada, Senhor, obrigada, Pai, por tudo, Pai. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que cuide de cada mulher que aqui está, Senhor. O Senhor conhece cada uma, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece o que cada uma está vivendo, o que cada processo que cada uma está passando, Pai. Então eu peço ao Senhor, Pai, que estenda a tua mão santa, Senhor, e poderosa sobre a vida de cada uma aqui das minhas irmãs, Pai. A tua mão, Senhor, que cura, a tua mão, Pai, que transforma, a tua mão que liberta, Senhor, a tua mão, Senhor, que restaura, a tua mão, Senhor, que nos abençoa, a tua mão, Senhor, que segura as nossas mãos quando estamos caindo, Senhor. Estende a tua mão sobre a vida de cada uma mulher que aqui está, Pai. Estende a sua mão, Senhor, sobre os nossos maridos, Senhor, sobre os nossos filhos, sobre as nossas casas, Pai, eu te peço, Pai. Vai, Senhor, cuidando, Senhor, vai curando, vai transformando, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, abençoe, Pai, esse devocional que vai se iniciar, Pai, essa manhã, Pai. Que seja, Senhor, um devocional que traga transformação, Pai, aos nossos corações, Pai. Que penetre aos nossos corações, Pai, arquive na nossa mente, Senhor, e que possamos, Senhor, ser transformadas, Pai, eu te peço. Fale conosco, Pai, através da pastora Raquel, que vai estar ministrando, Senhor. Que ela seja usada, Senhor, por ti, Pai, eu te peço. Ô, Senhor, cuida da pastora Karina, Pai, que foi fazer exame essa manhã, Senhor. Que o Senhor esteja com ela, Pai, eu te peço, usando a vida dos enfermeiros, dos médicos que vão estar acompanhando ela, Senhor. No nome do Senhor Jesus, Pai. Obrigada, Senhor, obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Senhor, fique conosco, Pai, nessa manhã. Nos conduza, Senhor, nos direciona, Pai. Abra nossa mente, Senhor. Expande, Senhor, a nossa visão, Pai, para compreendermos, Pai, o que o Senhor quer passar para cada uma de nós aqui, Pai, o que precisamos aprender e o alimento que precisamos receber nessa manhã, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, Pai. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigada. Glória a Deus, aleluias. Obrigada, Dai. Obrigada Amém, eu que agradeço. por estar conosco, né? E é dessa forma, irmãs, que o Espírito Santo ele faz em nossas vidas, né? É uma ajudando a outra, uma estendendo a mão para a outra. Amém? Então, eu já gostaria de convidar minha amiga Raquel, que já está aqui também conosco. Ela vai ser o canal, né, de Deus nas nossas vidas nesta manhã. Vai ministrar a palavra. Nós sabemos que ela é uma mulher usada por Deus, ousada, né? Tem uma voz profética, né? Deus tem levantado ela nesse tempo para influenciar também, trazer, né, uma palavra de alinhamento. E eu falo que a Raquel, já falei aqui outras vezes, né? A Raquel, ela é a pessoa que me motivou a seguir essa área da palavra, amadas. A gente se conhece há muito tempo e o Senhor tinha uma promessa na minha vida. Ele sempre dizia, desde os 14 anos de idade, que ele me enviar aos 4 cantos do mundo, que eu iria ministrar a palavra do Senhor. Eu não acreditava muito. Muitas vezes o Senhor ele faz promessa em nossas vidas e a gente acaba não acreditando, né? A nossa humanidade às vezes não permite, porque nós olhamos para a nossa pequenez, né? Olhamos para a nossa pequenez, olhamos para nossa para o ambiente, para a situação, o cenário, e eu sempre fui uma mulher muito tímida, né? Eu sempre fui uma jovem muito tímida, uma criança muito tímida na escola, e o adversário, ele usava o fato da minha voz ser um pouco infantil, como realmente um obstáculo desse chamado na minha vida. E eu não conseguia me ver, eu não conseguia, assim, todas as pregadoras que eu via, tinha aquela voz de trovão, sabe, aquela voz que a Alessandra às vezes fala, né, dos pentecostais,
E assim, e as pregadoras que eu vi era mais ou menos, eu imagino que ela tem essa visão, é mais ou menos assim, eu vi aquelas mulheres com aquelas vozes de trovão, né, que quando davam glória eu falava, pronto, não precisa nem pregar mais, aleluia. E aí vinha eu com a voz, quando eu ia falar no telefone, as pessoas falavam assim, chama sua mãe, e eu já sendo maior de idade, e aquilo ali foi um obstáculo por muito tempo na minha vida, né? E quando eu conheci a Raquel, eu entendi esse chamado e eu entendi esse chamado na minha vida e me identifiquei com ela e falei, Senhor, já que o Senhor tem esse chamado, né, esse ministério da palavra na minha vida, então que o Senhor me use como essa mulher, que a forma que o Senhor usa ela é uma forma assim sobrenatural. E o Senhor sempre vai colocar alguém para você se espelhar, ele sempre vai colocar alguém para você ter esse direcionamento na tua vida, ser essa influência, né? E a Raquel foi um. Eu amo a vida dela, ela sabe disso. Somos amigas. E, amiga, deixa Deus te usar. Deus continue te usando como tem usado. Nós estamos aqui com o nosso coração ensinável, né? E pronta para ouvir a voz do Senhor Jesus, né? E é lindo, né, irmãos? A forma que Deus usa essas mulheres que têm essas vozes de trovão, essas mulheres que são usadas e ousadas na mão do Senhor, né? E nós estamos aqui fazendo a obra. Deixa Deus te usar, amiga. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por essa manhã, pela vida de cada uma de vocês, pela vida da pastora Alessandra, da pastora Karina. Você é muito engraçada, Alessandra. É muito legal ouvir você falando, as pregadoras com voz de trovão. Mas o Senhor, Ele nos escolheu e achou graça em nós, assim como nós somos, né? Seja com a voz suave, seja com uma voz de trovão. Ai, meu Deus. Irmãs, eu me sinto muito honrada nesta manhã de dar início, né, nesse novo tema que começou, nesse novo ciclo no grupo. Peço perdão às irmãs que eu tenho estado um pouco ausente do grupo. Em alguns momentos eu já estive mais presente, mas com algumas tarefas eu não consegui estar mais presente, mas eu quero estar mais presente com vocês, amém? Mas eu sempre abro lá as mensagens, vejo os pedidos de oração, estou intercedendo, mas participando assim, eu fiquei um pouco ausente. Irmãs, o tema que as nossas irmãs escolheram para esse novo tempo é um tema muito rico. O som está saindo bem aí, irmãs? Dá para ouvir bem? Amém. É um tema muito rico, que fala sobre levantar e andar. E o Senhor, Ele não me inspirou a comentar sobre o texto, né, que conta a história desse paralítico que era colocado na porta da igreja todos os dias, e a Bíblia diz que ele era coxo desde o seu nascimento. E ali ele era colocado e pedia esmola, até que um dia Pedro e João passou por ali e, cheios do Espírito Santo, liberou sobre a vida dele uma palavra. E aquele homem saiu daquele estado de paralisia. Mas o Senhor me inspirou, dentro desse texto, de falar sobre coisas que nos paralisam, sentimentos que nos paralisa. Esse tema, ele fala sobre posicionamento, atitude, ação. Eu quero falar sobre coisas práticas no dia que nos paralisa. Porque ouvimos muito o Senhor falar conosco, que é tempo de nos posicionar, que é tempo de nos levantar, que é tempo de andar, de seguir ao propósito que o Senhor tem espiritual para nós, material, profissional,
né, nos nossos relacionamentos, mas olhando para a palavra de Deus, a gente vê muitos homens com chamados incríveis, homens que Deus escolheu como Moisés, para viver um chamado extraordinário de Deus, que era levar o povo de Israel até o lugar da promessa que o Senhor havia feito. Só que algumas coisas tentou paralisar Moisés, como outros homens cheios do Espírito Santo. E eu quero falar com vocês nessa manhã, minhas irmãs, sobre o medo, o desânimo e a dúvida, que são algo muito presente na nossa história, na nossa realidade, no nosso dia a dia. São coisas que vêm para nos paralisar. O tema é: levanta e anda. Segue, né? Tenha atitude. Não se deixe ficar no mesmo lugar. Não se deixe ser paralisada. Por quê? Pelo quê? São muitas coisas, irmãs, que vêm nos paralisar de um sonho, né? De abrir o seu próprio negócio, de viver mudanças. Então, são muitas coisas. E entre essas muitas coisas, o medo, o desânimo e a dúvida são correntes sentimentais que nos prende, que nos aprisiona no lugar de paralisia. À luz da Bíblia, o medo hoje pode ter várias origens, mas a primeira vez que encontramos o medo associado diretamente à experiência humana está lá em Gênesis, capítulo 3 e versículo 10. Só que antes de eu ler, eu quero ler o versículo que o Senhor pôs ao meu coração, que está aqui em Timóteo, capítulo 2 Timóteo, capítulo 1. As irmãs que estiverem com sua Bíblia, pode me acompanhar? Antes de eu dar continuidade, eu quero ler esse versículo, que foi o versículo que o Senhor colocou no meu coração, que diz assim, 2 Timóteo, capítulo 1, e versículo 5 e 6. Não, perdão, 6 e 7. Diz assim: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Irmãos, aqui Paulo, ele, no cuidado que ele tinha com Timóteo, com seu filho espiritual na fé, alguém que ele estava discipulando, que ele estava treinando para o ministério, Paulo ali, ele fala para Timóteo despertar o dom de Deus na vida de Timóteo, pela imposição das mãos de Paulo. E Paulo, ele diz assim, que o Senhor não nos deu um espírito de temor, não, mas que o Senhor nos deu um espírito de ousadia, de autoridade, de poder, de moderação, de amor. E só que, irmãos, nossa experiência na nossa vida diária, o medo, ele vai aparecer. O medo, ele vem para nos paralisar e nos prender do propósito que o Senhor tem conosco. Mas o Senhor diz para nós, por meio da sua palavra nessa manhã, que ele não nos deu um espírito de temor, mas de ousadia. À luz da Bíblia, o medo hoje pode ter várias origens, mas a primeira vez que ela se manifesta associada diretamente à experiência humana está lá em Gênesis, capítulo 3 e versículo 10. Depois da queda do homem,
o versículo diz assim, que Adão, ele ouviu a tua voz no jardim, e porque ele estava nu, ele teve medo e se escondeu. O medo, irmãos, não seria algo na história do ser humano, mas após a queda, enquanto Adão não havia pecado, enquanto Adão não havia rompido a sua aliança de comunhão com Cristo, ele não havia experimentado essa experiência ruim na sua alma, que é o medo. Mas após a queda, após ele ter rompido com o Senhor, após o pecado ter entrado, a Bíblia diz no versículo 3 e 10 de Gênesis, que ele ouviu a voz do Senhor, como ele ouvia todas as tardes quando o Senhor ia se relacionar com ele. Mas agora ele sentiu algo que ele não havia sentido antes. Agora ele experimentou na sua natureza caída, na sua experiência humana. Ele experimenta o medo, ele consegue olhar para si e identificar que ele estava nu. Ele teve medo e automaticamente ele se escondeu. E é isso, irmãos, que o medo ele quer causar na nossa natureza humana. Ele não quer que avancemos. O Senhor sempre vai nos liberar uma palavra e dizer sobre nós: olha, minha filha, eu tenho isso com você. As portas estão abertas, vai. Eu tenho uma palavra liberada sobre a tua casa. Se posiciona, age em fé. E aí o medo ele vem em várias as áreas da vida. Nos seus relacionamentos, no seu casamento, em tudo que é novo, né? Todas as vezes que eu preciso dar um passo novo para experimentar uma nova experiência, o medo está lá, ele se manifesta, porque depois da queda, agora ele faz parte da experiência do homem. Só que o Senhor não nos chamou para sermos paralisados pelo medo ou ficar preso no medo, mas o Senhor nos chamou para avançar. O Senhor nos chamou para viver o extraordinário. O Senhor nos chamou para romper, para nos levantar, estarmos com os nossos pés firmados, com nossos joelhos firmes. Firmes em quê? Firmes na palavra que o Senhor tem nos liberado. Então, quando Adão ele ouve a voz do Senhor no Éden, e ele olha para si, identifica a sua nudez, ele experimenta o medo e ele se esconde. E eu quero falar com você agora, nesta manhã, irmãs. Não se esconda. Não se esconda do propósito. Não se esconda da palavra que o Senhor tem liberado sobre a sua vida. Não se esconda do seu chamado. Não se esconda do curso que o Senhor tem falado para você e você tem medo da faculdade, dos cursos, de tudo que o Senhor tem e você sabe que ele já se manifestou a você, mas o medo quer te paralisar. O medo quer nos prender de avançar em todas as áreas da nossa vida. Mas nesta manhã eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida e sobre a sua casa, que o Senhor tem te dado um espírito de ousadia, não de temor, mas de amor e de moderação, para que possamos viver e experimentar nessa quarta-feira as promessas do Senhor. Iremos nos posicionar. Iremos estar de pé, iremos assumir a vontade de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, iremos orar, iremos clamar, iremos entrar com ousadia na presença do Senhor, porque é isso que Ele espera de nós, para que possamos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então já entendemos que o medo, ele entrou após o pecado. Antes da queda, Adão e Eva estavam na presença de Deus e não tinham motivos para se esconder. Depois da desobediência, Adão diz: tive medo. Isto mostra uma mudança profunda. Aí entrou o pecado.
E, consequentemente, após o pecado, veio a culpa, a vergonha. E o medo traz o afastamento de Deus. Irmãs, todas as vezes que o inimigo ele vem contra a nossa vida, contra a nossa fé, para que pecamos contra o Senhor, para que não vivemos a palavra do Senhor, para que não confiemos na palavra do Senhor. E aí, vamos carregar a culpa. Quantas pessoas, por causa do pecado, carregam a culpa, a vergonha, e, consequentemente, o medo afasta essa pessoa de viver o propósito, de se sentir indigna, de se sentir incapaz. Isso é tudo origem lá do Éden, da queda. Mas não precisamos carregar isso em área nenhuma da nossa vida, porque nesta manhã é manhã de posicionamento, é manhã de liberar da palavra de Deus sobre a tua casa. É manhã em que os céus estão sendo abertos sobre a tua história. Os teus pés irão correr como os pés das corças. Essa é a palavra do Senhor. Porque nesta manhã, Ele manifesta ousadia, amor e moderação sobre a nossa vida, porque essa é a palavra do Senhor. Então o homem peca, consequentemente vem a culpa e a vergonha. Então o medo se manifesta para afastar o homem de Deus e o homem tenta se esconder. E na nossa natureza caída é assim, irmãos. Todas as vezes que pecamos, o inimigo quer que carreguemos uma culpa, mas não há culpa sobre a nossa vida, não há culpa sobre você. Talvez você está aqui nessa manhã com um sentimento que está longe da presença de Deus, né? Que pecou, não está sentindo a presença de Deus, não é o que sentimos, mas é a palavra dele que governa sobre nós. Sobre você não há culpa, porque no Éden o homem pecou e carregou a culpa, mas em Cristo ele nos justifica para que possamos ser limpos de toda a culpa, porque ele pagou o preço por nós, e por causa disso somos justificados, somos recebidos como filhos, recebemos um espírito de ousadia, recebemos um espírito no nosso interior que nos transforma, que potencializa o dom de Deus na nossa vida. Irmãs, nesta manhã, o Senhor está nos levantando. E o interessante no texto do tema que as irmãs escolheu, que quando aquela palavra foi liberada sobre a vida daquele homem que estava paralisado, ele recebeu ajuda. Pedro e João liberam uma palavra sobre eles, só que também a Bíblia diz que eles seguram a mão daquele homem, até que os seus pés e tornozelos estejam firmados. Fala de equilíbrio, de firmeza, e é isso que eu quero liberar sobre você, irmãs. Que você não está sozinha. O Senhor é aquele que libera a palavra sobre sua casa. O Senhor é aquele que libera a palavra sobre a tua vida. É Ele que renova as promessas sobre a tua história. Mas Ele é o mesmo Deus que coloca pessoas para te colocar e te estender as mãos, para te fortalecer até que os seus pés se firmem. E assim você fará também com outras pessoas. Se alguém já estendeu a mão, se alguém já te ajudou, se alguém já te segurou nas tuas mãos, hoje o Senhor te levanta para que você faça isso com outras mulheres, a vencer o medo, a vencer o desânimo, a vencer a dúvida. Então já compreendemos, irmãos, que a origem, pela primeira vez, do medo que se manifestou foi na queda. No plano de Cristo não íamos experimentar essa experiência do medo. Mas isto veio com a queda. Mas em Cristo podemos vencer todos esses temores. E a palavra de Cristo para nós nesta manhã: não temas. Não temas, tenha paz,
Tenha a paz, não temas. Adão pecou, sentiu medo e se escondeu. Mas em Cristo somos perdoados. Recebemos acesso a Deus. Podemos nos aproximar com confiança. Hebreus capítulo 4 e versículo 16. O escritor aos Hebreus diz que podemos entrar com confiança diante da presença de Deus. Eu quero ler com você esse texto, porque ele é incrível. Diz assim, Hebreus capítulo 4, versículo 16. Hebreus capítulo 4, diz assim: cheguemos, nos aproximemos, pois com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Irmãos, esse texto é poderoso. Ele diz que hoje temos acesso de chegar com confiança. Não vamos chegar com temor diante de Deus. Não vamos chegar com medo diante de Deus. Mas o escritor de Hebreus, ele diz que cheguemos com confiança. E cheguemos aonde, irmãos? Ao trono da graça. Meu Deus do céu. Irmãs, tem dimensão do que esse homem escreveu? Nós não vamos chegar diante do juiz. Nós não vamos chegar diante do advogado. Nós não vamos chegar diante do governador, do presidente. Nós não vamos chegar diante de uma autoridade daqui da terra. Mas ele diz que nós vamos chegar com confiança ao trono da graça. Para quê? Para que possamos alcançar o quê? Misericórdia. E vamos achar graça. E lá seremos ajudados. Amém, irmãs? Ajudadas. Você vai chegar com ousadia, você vai chegar com confiança. Aonde? Para as pessoas, não só para as pessoas, mas o primeiro lugar que você vai chegar com confiança é diante do trono da graça. É lá que o Senhor quer te ver. É lá que o Senhor quer que você entre com confiança, porque é lá que você vai receber ajuda, é lá que você vai alcançar misericórdia. Às vezes nos preparamos para uma audiência, às vezes nos preparamos para passar do perito, lá do INSS, às vezes nos preparamos para falar com alguém de prestígio, que a gente tem admiração, mas devemos nos preparar para entrar com ousadia, com confiança, diante do trono da graça. Oh, irmãs, isso é poderoso. E lá, quando entrarmos com ousadia no trono da graça, vamos sair de lá revestidos com poder, com autoridade, porque receberemos ajuda. E essa ajuda é a ajuda de Cristo, é a ajuda do Espírito Santo. Em Cristo você vence o medo. Tem muita gente, irmãs, que sofre, principalmente nessa época, que tantas pessoas sofrem de problemas emocionais, porque há uma forte pressão, há uma forte batalha, porque antes as guerras eram de espadas, de lança, mas hoje há uma forte pressão psicológica, e muitas pessoas estão passando por dificuldades emocionais, e uma delas é lidar com o medo. Mas nós já entendemos como tratar isso na nossa vida. Muita gente tem medo da pobreza, da falta, da escassez. Mateus capítulo 6, versículo 3. O medo da falta desfoca o foco do reino. Eu vou repetir, irmãs. O medo da falta, o medo da pobreza, o medo da escassez
o medo de não ter, o medo da conta não ser paga, o medo dos valores não dar, o medo de faltar para aquilo que você precisa na sua casa, nas suas finanças. Ele desfoca o foco do reino, porque Jesus disse, primeiro é o reino. Ou seja, a minha intenção, primeiro é o reino. Só que quando eu inverto os valores, que está lá no texto de Mateus capítulo 6, quando Jesus disse que todas essas coisas serão acrescentadas, ele estava falando do que estava no contexto mesmo, que eram as necessidades dessa vida, que muito aflige o nosso coração. Quando o desemprego bate a porta, vem o medo da falta. Quando a enfermidade chega, vem o medo. E são tantos medos, irmãs. Mas quando nós temos medo da falta, quando somos assolados pelo medo da escassez, de não dar, de não conseguir, de a porta não abrir, de as coisas não acontecerem, você perde o foco no que é importante, que é o reino. Então os valores são trocados. E Deus, ele não supre necessidade. Deus, ele supre propósito. Deus, ele não supre necessidades. Ansiedade. Deus, ele supre o propósito. Qual é o propósito? O reino. Então, se o nosso foco é o reino, podemos descansar, porque todas estas outras coisas, o que está no texto de Mateus, capítulo 6, as nossas dificuldades da vida, o Senhor, ele cuida. Então, o foco principal não são as nossas necessidades, mas o foco principal é o reino. Então, não devemos ter medo, não tenha medo. Tenha coragem, tenha fé, porque o Senhor é aquele que supre todas as nossas necessidades. Temos medo de perder pessoas, dependência emocional. Quantas pessoas ficam presas a outras? Às vezes, pessoas que não acrescentam. Às vezes, pessoas que não é recíproco com você, mas tem medo, porque tem dependência emocional. E isso te impede de avançar. Isso te impede de desenvolver. Isso te impede de levantar e andar. Isso te impede de viver o extraordinário propósito do Senhor com liberdade. Porque às vezes você está preso a alguém emocional. Não tenha medo. Não tenha medo. Se alguém for, é porque o Senhor permitiu. E as pessoas que o Senhor tem colocado do seu lado, tenha certeza que elas estarão lá. Nem todos que começam comigo terminarão comigo. Nem todos que começam com você vai terminar com você. Mas precisamos entender que a nossa dependência não é de pessoas, que a nossa dependência é do Senhor. Glória a Deus. Não tenha medo de perder pessoas, ame as pessoas, respeitem as pessoas, trate as pessoas com honra, trate as pessoas com respeito, mas se elas não querem ficar, é um direito delas, permita que ela vá, e seja dependente do Espírito Santo. Muita gente, irmãs, tem medo da velhice, meu Deus, medo de chegar à velhice, da solidão, de não ser útil, da inutilidade. Não é verdade, irmãs? Nós que já passamos dos 40 aí, chega, a preocupação com o futuro é algo que nos paralisa, que está muito presente. Não dá mais para produzir nada, não consigo, mas eu até tinha vontade de fazer isso, mas olha a minha idade. Não, irmãs, em nome de Jesus, a Bíblia diz que ainda na nossa velhice, Salmo 102, 14, diz que ainda na velhice daremos fruto, que ainda na velhice iremos florescer. Então, irmãos, é a palavra de Deus. Foi assim na vida de Abraão.
Foi assim na vida de Isabel, de Zacarias. Ele estava já idoso, quando o anjo manifesta lá dentro do templo, quando ele foi apresentar o incensário. Ele ficou mudo porque não creu na palavra do Senhor, porque olhou para as suas dificuldades. Medo. É manhã de vencermos o medo. Estamos vencendo o medo em nome de Jesus. Medo das doenças. Salmo 103, 3. Deus cuida, Deus ele cura e é ele que nos restaura. Medo da morte. Jesus já venceu a morte. São os medos que assolam a nossa vida. Esses medos nos prendem. Esses medos não querem nos deixar nos desenvolvermos como pessoas. Na nossa maternidade, na nossa vida profissional. Mas o Senhor, nesta manhã, por meio da sua palavra, está manifestando fé e coragem no seu interior. Você está se levantando nesta manhã e vai manifestar em você uma mulher forte, uma mulher corajosa, destemida, uma mulher que não olha só para as dificuldades, mas que na dificuldade, que em toda situação consegue extrair a vontade, a promessa de Deus e a força do Senhor no meio de tudo isso, para se erguer e se levantar. Irmãs, segunda coisa que nos paralisa, e eu não quero me estender muito, é o cansaço. Irmãos, o cansaço, ele te faz perder o foco. Todas as vezes que o corpo, ele chega em um lugar de cansaço extremo, como o de Elias, você perde o foco de quem você é. Você perde o foco das suas verdadeiras capacidades que o Senhor te deu. Elias, 1 Reis, capítulo 19, verso 4 e 6, a gente já vai ler daqui a pouco. Ele havia terminado de vencer, irmãos, uma batalha incrível. Qualquer pessoa que olhasse para aquele homem ia falar, uau, meu Deus, como que esse cara conseguiu isso? Fez uma oração de 15 segundos, desceu fogo do céu. Deus mostrou de que partido ele estava, do lado do povo dele. Um homem que colocou os joelhos entre as pernas e orou. E de repente falou, vai lá, servo, vai lá, olha, vê se tá vindo um sinal. Aí o servo olha e fala, não tem nada, não tá acontecendo nada. Aí ele fala, volta lá, olha para o céu e vê se você tá vendo alguma coisa. Aí o servo volta e diz, olha, não tô vendo muita coisa, não tô enxergando algo grande. Mas é assim, irmãos, profeta celebra pequenas coisas, glória a Deus. Profeta celebra pequenas coisas, homem de Deus, mulher de Deus, celebra nas pequenas coisas. Você não precisa ver o mar abrir, mas você olha para o mar, você vê um pequeno movimento das águas, mas você já sabe o Deus que você serve, então você já começa a celebrar, porque você sabe que Deus está fazendo. E aí Elias fala, o servo fala, eu vejo só uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Aí Elias eu já entendi tudo. Pode falar para Acabe correr. Pode falar para Acabe correr porque está vindo chuva. E Deus mandou chuva. E Deus cumpriu a palavra que saiu da boca do servo dele. Depois ele ora, fogo cai do céu. Ele vence 950 profetas. Irmãos, foi uma guerra que Deus entregou na mão do servo dele. E Elias, ele saiu dali vitorioso. Porque ele venceu? Não. Porque Deus venceu por ele. Mas ele estava cansado. A rotina cansa. Os afazeres diários cansa. A rotina espiritual cansa.
Servir na igreja cansa. Irmãs, cansa. Né? Junta as tarefas da casa, a nossa maternidade, né? O nosso trabalho, a vida de oração, isso cansa. E Elias, ele estava cansado. E quando ele olhava para a sua realidade, ele conseguia ver que ele era extremo zeloso pelo altar de Deus, pelas coisas do Senhor. Só que ele não estava vendo pessoas assim. E ele estava se sentindo cansado, se sentindo sozinho. Ele estava vivendo um momento de exaustão. Eu não sei qual é a tua fase, eu não sei que tempo você está, mas eu quero declarar essa palavra sobre você, que esse tempo de exaustão está passando, que esse tempo de cansaço está passando em nome de Jesus. Você não será paralisada por esse tempo, você não é o que você está vivendo agora. Você é um profeta, você é uma mulher de Deus, você é uma profetisa, você é alguém que Deus levantou como voz para esse tempo. E esse momento de cansaço, de exaustão, não quer permitir que você olhe e veja quem Deus fez que você seja, que você não enxergue as habilidades e a capacitação que o Senhor colocou sobre ti. Mas você não é esse tempo de exaustão, você é o que Deus te gerou para ser, e você vai vencer esse tempo, porque o Senhor vai te visitar, porque o Senhor, ele cuida da gente no momento de cansaço, sabia, irmãs? Sabe o que o Senhor fez? Quando Elias tomou o seu lugar, o seu caminho, o texto diz que ele foi pelo seu caminho. E quem disse isso foi Deus. Deus disse: olha, Elias, você foi pelo teu caminho. Agora você se levanta, sai daí, você volta. Porque eu não tenho comprometimento com o seu caminho. Eu tenho comprometimento com o meu. Mas eu estou aqui, porque Deus não é daqueles que levanta e abandona. Deus não é daquele que chama e não fortalece. Deus não é daquele que levanta e não dá os cuidados necessários, não. O homem faz isso, a religião faz isso. Mas Deus não, Deus vai lá, Deus anima Elias, Deus leva pão para Elias, Deus leva água para Elias, Deus supre as necessidades físicas de Elias, para que Elias se levantasse e continuasse o propósito, porque por Elias ele ia ficar lá na caverna, mesmo vivendo coisas extraordinárias. E aí eu entendo, irmãos, que mesmo homens que viveu experiências incríveis com o Senhor, não estão livres de passar momentos de perder as expectativas, de perder as expectativas na promessa, de perder a expectativa no chamado, de perder a expectativa de concluir o que começou. Porque ele estava numa jornada desafiadora. Elias estava numa jornada desafiadora em todos os sentidos, psicológico, físico, emocional, material, um momento de escassez. Não é fácil, irmãos, estar num momento de depender das pessoas. Ele dependia de Deus. Mas essa dependência de Deus precisava levar ele a depender das pessoas, né? O ribeiro se secou e agora Deus fala: eu já tenho preparado uma viúva. Então agora ele precisa depender da viúva, ter ouvidos para ouvir Deus. Porque depender de Deus também é depender de pessoas. E isso traz exaustão emocional. E isso traz exaustão física. E nesse momento de cansaço extremo, né, o inimigo se aproveita e quer nos paralisar, para que não avancemos, para que não conseguimos olhar e ver aquilo que o Senhor colocou em nós. Mas isso não paralisou Elias. Ali ele foi renovado. Ali ele teve um tempo para ser renovado.
Ali ele teve um tempo para pensar. Ali ele teve um tempo para refletir. Ali ele viveu um tempo de cuidado do Senhor. E é isso que eu quero declarar, irmã, sobre a tua vida nesta manhã. Se você está vivendo um tempo de exaustão, se esse é o teu tempo de cansaço extremo, se há uma pressão psicológica sobre a tua vida, se nessa manhã você chegou aqui querendo abandonar, querendo largar, querendo se desesperar, porque você já venceu muitas guerras, porque você já orou, Deus já deu sinais, Deus já manifestou fogo, Deus já manifestou a presença, Deus já deu os livramentos, Deus já deu vitória por meio da sua vida para pessoas, mas você está aqui num tempo de exaustão e de cansaço, mas você não será paralisada por isso, porque o Senhor diz para você nesta manhã, é um tempo de cuidado, naravache de cadaia séria, aramando que me assere me acadaia saio. É um tempo que o Senhor vai te dar pão. É um tempo que o Senhor vai manifestar a água. É um tempo que o Senhor mesmo vai até você para renovar as suas forças e dizer: se levanta, volta pelo teu caminho. Você pegou o teu caminho, o caminho é teu, mas eu te ajudo. Quando você se decide errado, mas se arrepende e eu tô lá, eu te ajudo, eu te fortaleço e te digo: olha, ainda tem obra para você fazer, ainda tem realizações para você fazer. E ali Elias é renovado, e ali Elias é animado, e ali Elias é fortalecido pelo Senhor, e ele se levanta, e ele recebe a força, e ele retoma a autoridade, porque é assim, irmãos, o inimigo quer sempre calar uma voz, o inimigo quer sempre deter você de avançar. Talvez você começou uma faculdade e trancou. Talvez você começou um curso e achou que por falta do dinheiro não ia conseguir. Talvez você começou algo que você sonha que Deus tem para sua vida e por causa das limitações psicológicas ou das limitações financeiras ou da sua limitação familiar, talvez você olha para o teu contexto de vida e diz: não dá, Senhor, olha como está minha casa, olha meu esposo, olha minhas filhas, olha, Senhor, essa situação. Mas eu quero declarar sobre você nesta manhã que nenhuma pressão, nenhuma exaustão, nenhum cansaço, nenhuma realidade que não condiz com a promessa vai te manter paralisada, porque é manhã de levantar e de andar na presença do Senhor. Então, irmãos, não seremos vencidas pelo cansaço. Última coisa para terminarmos que quer nos paralisar é a dúvida. No versículo, em Tiago, capítulo 1, versículo 6 a 8. Eu quero ler com você, Tiago, capítulo 6, capítulo 1, versículo 6. Depois de Hebreus. Diz assim, 6 a 8. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Irmãs, o apóstolo Tiago, ele compara os nossos momentos de dúvida como a onda do mar, como alguém de ânimo duplo, que não sabe o que quer, que não se decide, que não toma uma posição. E muitas das vezes, irmãs,
O Senhor, Ele quer que nos posicionemos, quer que nos decidimos. Se você nessa manhã está com dúvida do poder de Deus sobre a tua casa, dúvida do que Deus tem na sua história, dúvida de salvação sobre teu marido, da salvação dos seus filhos, não tenha dúvida, irmãos, porque esse lugar de dúvida, ele é terrível. O lugar de dúvida é um lugar de paralisia. É um lugar de paralisia. A dúvida ainda é muito pior do que o medo. Porque nos faz duvidar do poder de Deus. Nos faz duvidar da palavra que Deus tem nos dado. E Tiago, ele diz que essa pessoa não recebe nada de Deus. Porque ela não tem confiança. Porque ela não confia na palavra do Senhor. E se estamos neste lugar de dúvida, e você não é mais pecadora e menos pecadora porque você tem dúvida. Quem nunca teve dúvida, irmãs? Quem nunca teve medo? Quem nunca esteve cansada? Se você está aqui nessa manhã, precisa tomar uma decisão, precisa se decidir, está com dúvida? Está com dúvida da promessa? Está com dúvida se vai ou se fica? Não tenha dúvida, tenha coragem. Deus falou, Deus liberou uma palavra, Deus disse descansa que eu vou fazer, então descansa. Para que isso não te impeça de receber o que Deus tem para a sua vida. Se você está com dúvida, não tenha vergonha de falar para Deus. Em Marcos, capítulo 9, versículo 24, um homem que tinha um filho que estava endemoniado. Esse homem, ele tinha sofrido muito já com seu filho, irmãos. Ele, quando dava crise no filho dele, ele relatou para Jesus que o demônio jogava o filho dele na água, jogava o filho dele no fogo. O filho desse homem babava. O filho desse homem rangia os dentes. Esse homem procurou ajuda nos discípulos. E esse homem não houve sucesso. Os discípulos não puderam ajudar ele. E é assim, irmãs, tem dificuldade na nossa vida, talvez de ordem espiritual, como era desse homem, de Marcos capítulo 9, que era espiritual. Irmãos, fugia do alcance dele resolver, porque tem problema que a gente pode resolver, não é verdade? Tem coisa que você levanta o dinheiro e paga. Tem coisa que você procura um médico, o médico resolve. Tem coisa que você procura um advogado. Tem situação que você procura um psicólogo, um psiquiatra, alguma coisa. Mas tem situação, irmãos, que é só Jesus. E era caso desse homem. Só que esse homem, ele é sincero. Esse homem, ele abre o coração. Porque ele foi para os discípulos não ajudou. Mas aí ele procura Jesus e ele fala, o senhor pode fazer alguma coisa? Você pode resolver o meu problema? Aí Jesus falou para ele, você crê? Você acredita? Porque tudo é possível ao que crê. Não é a dúvida. É aquele que crê. E aquele homem, ele fala, eu creio. Mas aí ele abre o coração. E sabe o que ele diz? Ele falou, me ajuda na minha incredulidade. Ô, irmãs, isso moveu Jesus. A sinceridade daquele homem moveu Jesus. Porque ele fala, me ajuda. Eu até creio, mas o que eu creio não é suficiente. Me ajuda na minha incredulidade, me ajuda no meu momento de dúvida. Aí Jesus, ele libera uma palavra sobre esse homem. E desde o momento que Jesus liberou uma palavra, o filho daquele homem foi liberto. O filho daquele homem foi alcançado.
Irmãs, tá me ouvindo? Então, irmãs, não podemos deixar... Saiu aqui. Deixa eu abrir novamente a tela. Amém, voltou. Não podemos deixar de sermos sinceros com o Senhor. Porque você não é mais pecadora porque está passando um momento de dúvida. Você não é mais pecadora porque está passando um momento de medo. Você não é a mais fraca porque está passando um momento de exaustão. Não, irmãos. Não. Isso faz parte da nossa natureza. Se isso não fizesse parte da nossa natureza, a gente não ia ter tantos versículos bíblicos nos incentivando a crer, nos incentivando a confiar, porque isso faz parte da nossa natureza, mas não podemos aceitar viver uma vida de dúvida. A dúvida, ela vem para te paralisar, para que você não tome a decisão correta, para que você fique procrastinando a vontade de Deus sobre a sua vida espiritual e material. Só que precisamos ser sinceros. Se você percebe que está com dúvida, se você percebe que não há clareza, vai para o Senhor como aquele homem de Marcos capítulo 9 e diz: me ajuda, Senhor, na minha incredulidade. E aí o que falta em você tem em Cristo. E aí ele vai manifestar coragem em você. Porque irmãs, das evidências do Espírito de Deus na nossa vida é um espírito de coragem, como Paulo falou para Timóteo. Não é um espírito de temor, mas de coragem, de ousadia, de amor e de moderação. É isso que o Senhor tem para nossas vidas. Que Deus em Cristo, irmãs, nos fortaleça nesta manhã, manifestando em nós coragem para vencermos o medo, manifestando, tirando de nós esse cansaço, manifestando o descanso na nossa vida, um tempo de cuidado e de descanso para continuar. Não é vergonhoso, irmãos, quando descansamos, como buscamos descanso no Senhor por um tempo, para podermos retomar as forças, porque foi isso que passou na vida de Elias. Elias entrou na caverna, ele foi ali por causa das suas decisões, dos seus caminhos, mas ali ele foi cuidado pelo Senhor, foi tratado pelo Senhor. Então se permita ser tratada, se permita ser cuidada nesse momento de cansaço, se permita receber clareza do Senhor, através da palavra dele. Amém, irmãs? Que Deus em Cristo abençoe cada uma das irmãs. Que Deus em Cristo fortaleça vocês, que essa semana seja uma semana de avanço. Coloque no seu coração nessa semana: essa semana eu resolvo isso. Pegue um caderno e escreva. Escreva: essa semana eu preciso resolver isso. Essa semana eu preciso falar com aquela pessoa. Essa semana eu preciso destrancar o meu curso. Essa semana eu vou dar início a isso na minha vida. Escreva e faça, irmãs. Tenha atitude. E se está com dúvida, fala para Jesus. Seja sincero. O Senhor não busca palavras bonitas. O Senhor busca sinceridade. Amém? Um abraço. Amo a vida de vocês. Passo para a pastora Alessandra. Amadas, que início, né? Que início. Só você que recebeu aí, se movimenta de alguma forma aí nessa devocional, manda um coração, manda uma palminha. Só você que recebeu essa palavra que o céu preparou nesta manhã para mim e para você. Que bênção, irmãs. Eu já tomei posse da minha bênção. Porque eu já iniciei, né? Vocês viram que o Espírito Santo já me conduziu para falar sobre uma dúvida, um medo que eu tinha. E o Senhor, usando a vida da Raquel de uma forma poderosa nesta manhã para nos direcionar. Então, irmãs, você que anotou aí, hoje no primeiro dia o Senhor falou conosco que para nós levantarmos, né?
para nós sairmos do lugar de prostração, que é um lugar que nós ficamos prostrada, para nós termos essa atitude, para poder nos levantarmos e avançarmos para aquilo que Deus tem para nós, é necessário vencermos o medo, o desânimo e a dúvida, porque o que nos faz ficar prostrados, o que nos faz ficar sem atitude, sem avanço, são essas três coisas que ela trouxe com tanta clareza, né? O desânimo, o cansaço, que ela trouxe de uma forma poderosa, nos mostrando aqui na Bíblia que outras pessoas também passaram por isso. Que outras pessoas que hoje são citadas no maior livro do mundo, o mais lido, né, também teve esse momento. Então, que nós não viemos ficar olhando para dentro de nós e acharmos que é só nós. Não. Elias, né, com toda com todo a fé que ele tinha, ele também passou por este momento. E é tão interessante porque eu ia falar exatamente o que a pastora Raquel falou no final. Anota. E sabe o que acontece muitas vezes, amadas? Que nós deixamos, eu até outro dia comentei isso com ela. Sabe por que muitas vezes o avanço ele não acontece e nós não mudamos de ciclo e nós não avançamos? É porque nós esperamos fazer grandes passos. Nós esperamos dar, sabe? Não vou dizer nem grandes passos, mas salto. Não, se eu não der salto, para mim não tá bom. Não, começa com o pequeno. Começa a dar pequenos passos, mas não se permita ficar sem movimento. Não se permita não fazer nada. Não se permita não fazer uma aplicação pessoal do ensino que nós tivemos hoje. Que ensino poderoso. Então, eu quero que você anota mesmo, faz uma lista. Faz um planejamento do seu dia, faz um planejamento da sua semana. Pastor, eu não tenho hábito de fazer meta, eu não tenho hábito de fazer planejamento, eu não sei fazer. Comece a fazer as pequenas coisas. Você já faz, mas você não percebe. Ah, mas eu sou dona de casa, eu não trabalho fora. A dona de casa, ela tem aí um planejamento que é feito durante o dia. O horário que acorda, o horário que tem que arrumar o filho para mandar para a escola, o horário que tem que, né, tem donas de casa que tem até planejado os dias de limpar. Ah, tais dias são dias de limpar banheiro, tais dias são dias de limpar guarda-roupa. Isso é um planejamento, né? Só que às vezes nós fazemos sem perceber. Então, faça o pequeno, para que você consiga dar grandes passos, para que você consiga dar saltos. Amém? Que palavra, pastora Raquel, eu sou muito grata a Deus pela tua vida, né? E foi muito interessante que ela falou algo, eu anotei bastante coisa, mas teve algo que me chamou bastante atenção, que ela colocou que o profeta, ele celebra pequenas coisas, né? Eu coloquei aqui, amadas, porque eu gosto de celebrar e eu gosto de trabalhar dessa forma. Eu faço o meu melhor com o que eu tenho. Eu não deixo de fazer, eu não vou deixar de fazer uma mesa, né? E Deus usou já a pastora Valéria aqui, a missionária Valéria, a Mara, a Vânia, né? Quando ela veio ministrar. Eu não vou deixar de fazer uma mesa se eu não tenho um jogo de jantar. Eu não vou deixar de fazer uma mesa para minha família se eu ainda não tenho aquelas coisas chique e bonita que outras pessoas têm. Não, faça o seu melhor, sabe? Estenda a mesa, coloca uma toalha. Não tenho taça, coloca um copo. Faça o seu melhor com o que você tem, mas faça. Deus, ele trabalha no movimento. Deus, ele trabalha nessas pequenas ações, amém? Eu quero agradecer a pastora Raquel, né, e passar para a pastora Karina. Eu já vou fazer aqui as minhas anotações, porque eu confesso para as irmãs que eu sou uma pessoa, principalmente quando se trata de saúde, eu tenho muito medo, irmã, sou muito medrosa, e o Senhor tem trabalhado muito nisso. E como o Senhor falou comigo nesta manhã, vou passar para a pastora Karina, ela vai falar e depois já fazer a oração final, amém? Amiga, amo sua vida, obrigada por tudo, viu? Consegui chegar na hora da mesa, oh, glórias, eu estava, Senhor, me ajuda a chegar, me ajuda a ouvir. E que manhã, oh, que o Senhor te abençoe, Raquel. Como Deus falou conosco nessa manhã, minha amiga, que o Senhor te cubra, que o Senhor continue te direcionando,
te levando a esse caminho. Essa manhã o Senhor, Ele nutriu as nossas almas, né? E eu creio, nós somos tratadas nessa manhã no medo, no cansaço, no medo, cansaço e dúvida. E quando você falava da dúvida, né? Que a dúvida nos leva a procrastinar. E como isso é verdade. A gente deixa de tomar posicionamento, de viver coisas por conta da dúvida. E eu escrevi aqui porque mexeu muito comigo. Me ajuda a crer, Senhor. Como aquele homem, me ajuda a crer. Porque tem momentos que parece que é tão difícil a situação que nós temos dificuldade de crer. E quando esse homem ele diz, me ajuda a crer, isso mexeu muito comigo. Hoje é dia de nós olharmos para dentro de nós e identificar aonde está o medo, aonde está o cansaço, né? Aonde está a dúvida. Eu sei que é da nossa humanidade, mas se tem nos roubado, não é algo que o Senhor queira sobre as nossas vidas, que hoje nós possamos receber esse espírito de ousadia. E o Senhor falou muito, minha amiga, o meu coração, porque por muitas vezes eu realmente, por dúvida, procrastinei muita coisa. Eu tenho vivido um tempo de um posicionamento, de um enfrentamento em muitas áreas da minha vida, e uma delas é na alimentação. A Dai, eu acho que está aqui, a Dai tem me ajudado bastante, e era algo que eu sempre procrastinei, mas chega um momento, irmãs, que o Senhor ele vai trabalhar corpo, alma e espírito, né? E que nós precisamos nos posicionar, e como o Senhor tem trazido para a minha vida, porque eram coisas que para mim eram, eu não vou conseguir, Senhor, eu não vou, mas dar o primeiro passo, né? Mesmo com medo, o Senhor ele nos ajuda, ele nos dá graça. E eu tenho visto o Senhor nos levar para esse tempo em que Ele vai nos desafiar, esse tempo em que Ele vai trabalhar em áreas da nossa vida e que Ele vai revelar aonde está o medo que paralisa, aonde está a dúvida que nos leva a procrastinar, aonde está o cansaço que rouba o nosso descanso, a nossa confiança. Que palavra cirúrgica, minha amiga, nessa manhã, necessária. Eu vou ficar o dia inteiro com isso dentro de mim, orando nessa palavra. Irmãs, como Deus já usou aqui a Raquel, a Alessandra, escrevam, né? Identificou aí aonde está o medo, aonde onde é o cansaço, identificou aonde é a dúvida, ore. Ore na sinceridade, como a Raquel falou, não é palavra bonita, é sinceridade. Senhor, eu não estou conseguindo nessa área. Aqui eu estou com medo, aqui eu estou cansada. Aqui, Senhor, eu não estou conseguindo crer, a dúvida, eu ainda não tenho certeza, não tenho clareza. Vamos levar isso para o altar, porque esse levanta e anda nas nossas vidas é de algo que o Senhor vai fortalecer dentro. Muitas vezes nós achamos que os nossos inimigos estão, né, do lado de fora, as nossas batalhas, maiores batalhas estão do lado de fora, mas elas estão do lado de dentro. E nós precisamos lutar essas batalhas do lado de dentro, esse governo das nossas vidas em nome de Jesus. Obrigado, minha amiga Raquel. Obrigado. Que o Senhor continue te usando dessa maneira tão linda. Você sabe que eu, Alessandra, nós amamos a sua vida e temos um carinho muito grande por você, por aquilo que você carrega. E eu sei que nessa manhã, através dessa palavra, gerou cura sobre as nossas vidas, cura sobre o interior. Se tinha alguém aqui que não estava conseguindo vencer o medo, se tinha alguém aqui sendo roubado em propósitos, se tinha alguém sendo roubado em chamado, como Elias, na voz profética, porque o medo cala sim, irmã. Muitas vezes o medo vem, Raquel, para nos calar, para nos paralisar, para nos colocar mesmo na caverna. Mas louvado seja o nome do Senhor, que a graça e a misericórdia nos alcançam. E o Senhor colocou pão nessa manhã para as nossas vidas, para nos alimentar. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, irmãs? Pai, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por essa manhã, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o Deus que nos vê, é o Deus que nos conhece. Tu és o Deus que vem falando dentro de nós, Senhor. A tua voz ecoa dentro de nós. E como nós precisamos da voz do Pai, do Abba,
que nos aconselha, que nos direciona. E nessa manhã o Senhor veio como Pai, nos direcionar, falar para o Filho o que está acontecendo dentro e não fora. Pai, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra diz que o medo roubou os passos de Pedro sobre as águas, Pai. O medo das ondas fez com que ele parasse de caminhar e afundasse. Em nome de Jesus, Senhor, se o medo tem nos impedido de caminhar sobre as águas, de viver o sobrenatural, de ir ao teu encontro, de viver coisas maiores em ti, Senhor, de sair do barco, de sair muitas vezes de lugares de comodismo, Senhor. Nessa manhã eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, o vento, que as águas não venham roubar, Senhor, a nossa fé, a nossa confiança, que nessa manhã o Senhor nos ajude a crer, Senhor, como Paulo disse a Timóteo, a fé não fingida. Pai, em nome de Jesus, coloca em nós essa fé, essa coragem, essa ousadia, Senhor, de entender sim a nossa humanidade, mas de vencer em teu nome, de dar passos maiores, de romper, Senhor, com aquilo que nos fragiliza, com aquilo que nos paralisa. Nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que as minhas irmãs, Senhor, recebam ousadia, confiança, fé, Deus, para passar por portas que não passaram, para romper aonde não rompiam, Senhor, para declarar o que não declaravam, para pisar em territórios que não pisavam. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que elas sejam movimentadas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós te agradecemos. Eu te agradeço pela vida da Raquel, Senhor, da pastora Raquel. Eu te agradeço pela vida da tua filha nessa manhã, Senhor. E peço que o Senhor derrame a tua bênção sobre ela e sobre cada uma das tuas filhas nessa manhã, pela vida da pastora Alessandra. Que o Senhor a cubra, que o Senhor a guarde, que o Senhor a livre nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém, amadas? Deus abençoe a cada uma nessa manhã. Quarta, nós estamos de volta aqui. Pastor Rodrigo, esposo da pastora Raquel, trazendo uma palavra poderosa ao nosso coração. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe o seu dia. Fica com Deus.